Irmãos, esse texto de Gálatas que nós lemos nessa noite, ele é um texto, na verdade é uma carta. Eu acho que tem 6 capítulos. Se você puder, depois, durante a semana, leia ali os 6 capítulos de Gálatas. Você vai aprender muito. Mas você vai entender que esta carta é um antídoto, ou antibiótico, por assim dizer, para a igreja de Gálatas, ou para a igreja da Galácia. Paulo, ele identificou um problema na igreja de Gálatas. Ele identificou esse problema ali na igreja e imediatamente ele pega então e trata essa questão, esse problema, que na verdade é um problema muito recorrente também nos dias em que nós vivemos como igreja do Senhor. O problema, é um dos males que afligiu tanto a igreja primitiva quanto a igreja do século 21, que são os falsos mestres, que são os falsos profetas. São pessoas que ensinam a palavra, ou desvirtuam a verdade da palavra, trazendo ensinamentos, que não são bíblicos, e às vezes até que são bíblicos, mas acrescentando alguns ritos religiosos, colocando assim fardos pesados sobre as pessoas. Paulo, ele identifica esse mal da igreja da Galácia, e ele então apresenta e ele escreve essa carta contra os falsos mestres que estavam ali então ensinando, trazendo um acréscimo ao evangelho. E logo no capítulo 2, ali a partir do versículo 16, você vai ver que Paulo, ele justifica, na verdade ele fala ali o antibiótico, vamos falarmos assim, para esse mal que está afligindo, falando que o crente, ou aquele que crê em Jesus, ele é justificado pelo fato de crer em Jesus, que eles eram justificados simplesmente pelo fato de crer. Então a fé em Cristo, ou a fé em Jesus, traria sobre o povo a justificação, também como a santificação. Então era justamente esse mal que Paulo estava tratando com a igreja da Galácia, com os Gálatas, falando acerca desse antídoto, e desse antibiótico, dessa forma de tratar esses falsos mestres ali na igreja de Gálatas. E aí você vai ver que no decorrer do livro de Atos, ou da carta de Atos, no restante do livro, ele dá suporte a essa argumentação, que não há nada que nós venhamos acrescentarmos na nossa fé, ou no evangelho, que venha trazer ali um endosso para que Cristo nos justifique, ou para que nós tenhamos a nossa justificação em Cristo. Não há nada que nós possamos fazermos. Era o que Paulo estava explicando para a igreja da Galácia, também se aplica a nós como igreja. E ele começa a falar durante isso todo o livro, tanto que se você vai ver no versículo 3, Paulo, ele começa a chamar os irmãos ali da Galácia de homens sem juízos. Fala: gente, vocês são sem juízo, porque vocês estão acatando e aceitando um evangelho que não é o evangelho que eu preguei a vocês, não é o evangelho que eu vos ensinei. Aí ele fala: cautelai-vos desses mestres. Paulo, ele começa a orientar então a igreja de Gálatas, pelo fato de que eles estavam cedendo então a essa crença dos falsos mestres, que estava pregando ali, trazendo um argumento religioso para aquele povo. A igreja dos Gálatas, eles estavam se afastando do evangelho pelo qual Deus o tinha chamado. No primeiro versículo que nós lemos aí, no versículo 6 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que os Gálatas, eles foram chamados por Deus por intermédio do evangelho. Ou seja, foi através do evangelho que eles ouviram a voz de Deus. É interessante que quando Paulo ele vai falar aos Tessalonicenses, ele também escreve aos Tessalonicenses a sua segunda carta, capítulo 2, versículo 14, dizendo que Deus os chamou por meio do nosso evangelho. Quando Paulo ele fala nosso evangelho, ele está falando do evangelho de Cristo, do evangelho que ele seguia, que o evangelho que ele apresentou também à igreja de Tessalônica. Logo nós entendemos que também, tanto em Gálatas quanto em Tessalônica, nós vemos que eles foram chamados por Deus por meio do evangelho. Irmãos, os Gálatas foram chamados por meio do evangelho, Tessalônica foi chamado por meio do evangelho, Não precisa nem dar referência para vocês, mas a igreja de Coríntio foi chamado
por Deus por meio do Evangelho. A igreja de Éfeso, a igreja de Antioquia foram chamados por Deus por meio do Evangelho. Eu quero dizer para você que eu e você, nós somos chamados por Deus por meio do Evangelho. Você aprende rápido, né, gente? Isso é bom. Nós somos chamados por meio do Evangelho. Que Evangelho é esse? A fé que nós temos em Cristo. Ele morreu, ressuscitou, e hoje nós estamos aqui para celebrar a sua ressurreição, mas trazer à memória também o que Ele fez por nós. Quando Deus ele nos chama por meio do Evangelho. Logo nós atendemos o chamado de Deus, ou o chamado de Cristo, quando nós aceitamos o Evangelho. Nós dizemos sim para Deus, quando nós cremos no Evangelho. Quando você aceitou o Evangelho, é como se você respondesse então o chamado de Deus. Assim Paulo estava deixando claro para os Gálatas: olha, vocês estão deixando aquele, quem? Deus, que o chamou através do Evangelho. Quantos estão entendendo? Só para você é chamado. Paulo ele fica assim desorientado, vamos dizermos assim, quando ele ouve falar que os oponentes, os pregadores, os falsos mestres, eles estavam pregando na igreja da Galácia. Eles estavam pregando na igreja, referindo-se ao evangelho que eles estavam pregando como sendo o evangelho mais completo, como sendo o evangelho pleno. Eles estavam se referindo, os falsos mestres estavam se referindo ao próprio evangelho como o evangelho mais amplo, dando a entender que o evangelho que Paulo pregou, ele omitia algumas informações, dando a entender que tudo aquilo que Paulo, o trabalho que Paulo fez na Galácia, não era um evangelho completo, pleno, mas sim, o que eles estavam pregando era pleno, porque eles estavam aplicando ou trazendo o conceito judaico dentro do evangelho, Wagner. Eles estavam pregando que para aqueles gentios de Gálatas que se convertiam ao evangelho, eles teriam que guardar também a lei judaica, tanto que eles começaram a impor até mesmo uma circuncisão para aquele povo, como colocando, dando um upgrade no evangelho, falando: olha, você é salvo por Cristo, mas também você precisa fazer ritos, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquele outro lá. Paulo ele fica enlouquecido quando ele escuta isso, porque não há nada que nós possamos fazermos para sermos salvos. A nossa salvação é somente crer em Jesus. Aí quando vem um falso profeta falando: não, porque você precisa fazer isso, não, porque se você não der o dízimo você vai para o inferno, não, porque se você não frequentar todos os cultos você vai para o inferno, não, meu irmão, não precisa disso. O evangelho ele é simples, o evangelho ele é fácil de ser seguido, e era justamente esse evangelho que Paulo tinha pregado aos Gálatas, só que estava vendo um povo lá, e estava falando: não, gente, vocês precisam fazer mais isso para ser salvo, não, você precisa fazer mais aquele outro. Começou a colocar então elementos dentro desse evangelho, e Paulo ele sempre combateu os falsos mestres. Paulo ele sempre combateu, ele teve todo o cuidado de quando ele estava plantando as igrejas, para trazer uma teologia saudável, uma teologia verdadeira, uma igreja firmada na palavra. Quando Paulo ele está deixando a igreja de Éfeso agora, então em Atos 20, 29, Paulo ele reúne os presbíteros, os líderes, e fala bem assim: olha, eu sei que quando eu sair daqui, se levantarão lobos, virão lobos devoradores. Eu sei que quando eu for embora, até mesmo dentro de vocês, levantarão pessoas que contarão mentiras para vocês, e vão enganar a muitos, a fim de atrair para si mesmo discípulos. Então Paulo ele fala: portanto, vigiem. Tanto em Gálatas, quanto em Tessalônica, quanto em Éfeso, nós vemos Paulo aqui orientando, batendo ardido contra os falsos mestres, contra os falsos profetas, contra aqueles que traziam ensinamentos, desvirtuando a verdade da palavra de Deus. É interessante que quando Paulo ele sai de Éfeso, e ele envia depois para lá Timóteo, para pastorear aquela igreja. Eu não sei se Timóteo estava querendo sair ou não, mas ele escreve uma carta para Timóteo. Na 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ele vai falar para Timóteo, para que Timóteo não saísse de Éfeso. Fala: Timóteo, permaneça aí em Éfeso, para que você possa ordenar a certas pessoas que estão aí, que não ensinasse falsas doutrinas. Então Paulo ele estava marcando cerrado contra os falsos mestres. Paulo ele estava em cima, para que nenhum ensinamento errado da palavra fosse ensinado, fosse ali disseminado no meio do povo. Este era o zelo que Paulo tinha, meu irmão,
Paulo tinha tamanho zelo pela palavra, tamanho zelo por estar ou constituir uma igreja firmada na palavra, que ele chegou a empeitar até Pedro. Você vai ver isso, Paulo argumentando contra Pedro em relação ao comportamento de Pedro para com os gentios. Paulo, inclusive, cita na carta dos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11, ele fala bem assim, eu tive que enfrentar Pedro, porque quando Pedro, ele estava juntamente com os gentios, ele se comportava com os gentios, ele comia com os gentios então que havia se convertido na igreja de Antioquia. Então ele estava no meio do povo, quem sabe comendo a carninha de porco, Bruno? Quem sabe ali deixando de guardar o sábado, se alegrando. Mas quando os irmãos de Jerusalém, Tiago, juntamente com alguns judeus, foram para Antioquia, o que Pedro faz? Pedro, ele deixa o grupinho dos gentios, os cristãos, os novos convertidos, e parte para a religiosidade. E aí ele começa a impor os preceitos judaicos em cima dos gentios de Antioquia. Paulo, ele estava olhando aquela cena, o comportamento de Pedro, ele aponta o dedo na cara de Pedro e fala: hipócrita, você está sendo hipócrita, porque quando os irmãos de Jerusalém não estão aqui, você se alegra com os gentios, com os cristãos que se converteram. Quando os irmãos de Jerusalém não estão aqui, você senta à mesa, você come, você conversa. Agora, só porque eles chegaram, você está agindo com hipocrisia? Você está falando que eles têm que adquirir ou aderir os preceitos judaicos? Paulo, ele repreende, porque Paulo, ele não queria trazer confusão na igreja que então estava sendo implantada. E esse foi um assunto muito polêmico, que foi tratado ali no grande concílio, em Atos 15, você vai ver eles reunindo para discutir sobre este assunto, porque eles queriam constituir ou firmar uma igreja na palavra do Senhor. Eles não queriam ensinamento errado, eles queriam uma igreja firmada na palavra do Senhor. Agora, quando nós vimos esse texto que nós acabamos de ler, irmão, estou falando um pouquinho rápido aqui, sabe, mas vai pegando aí, marca aí, se você não marcar, esquecer alguma coisa, não entender alguma coisa, marca, depois você pergunta. No texto que nós lemos aqui, de Gálatas, capítulo 1, ali no versículo 9, você vai ver que Paulo, ele pega pesado com os falsos mestres. Paulo, ele pega, ele marca acirrado, mas também ele pega pesado, dizendo: olha, que se alguém anuncia um evangelho diferente desse que já foi anunciado, que seja amaldiçoado, anátema, que seja amaldiçoado. E dá a entender que ele pega, ele repete novamente essa frase. Parece que Paulo, ele amplia ali então a sua maldição para incluir-se a si mesmo, caso ele voltasse em Gálatas novamente e começasse a pregar um evangelho diferente do que já foi pregado. Ou seja, a palavra, ela é fiel, a palavra, ela é verdadeira, a palavra, ela tem eficácia. Não há como eu alterar a palavra, não há como eu anunciar, pregar algo aqui no púlpito, depois descer desse púlpito e entrar em contradição com aquilo que eu preguei. Não, meu irmão, esta aqui é a palavra verdadeira, esse é o evangelho que nós temos que seguirmos. E foi exatamente o que Paulo fez. Não dê ouvido aos falsos mestres, não dê ouvido àqueles que vêm e tentam distorcer a palavra, o evangelho que já foi anunciado. Sabe que às vezes eu fico pensando, eu vejo isso muito na internet, principalmente em alguns cristãos famosos, que se convertem, algumas pessoas que se convertem ao cristianismo, e às vezes até alguns cristãos que já são velhos, sabe, na fé, já são antigos na fé, pessoas que tentam ser imparciais e intolerantes, sabe, que toleram algumas coisas ali, afirma que todas as religiões levam a Deus. Você já viu pessoas, não, porque todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Meu irmão, as pessoas têm o direito de ter opiniões dela, principalmente em relação à religião. Elas têm o direito de ter essa opinião, mas isso não garante que as ideias que elas estão tendo acerca desse assunto estejam corretas. Não, o que é verdade ainda é verdade. A verdade não é relativa. É a mesma coisa eu falar para você, pegar um tomate e falar: quando esse tomate estiver maduro, que cor que ele vai ser? Vermelho. Quando esse tomate estiver maduro, ele vai ser vermelho. Isso é fato, Isso não é aquele ditado que fala: contra fatos não há argumento. Quando amadurecer vai ser vermelho. Aí as pessoas falam: não, mas eu acho que não vai. Você não tem que achar, é sua opinião. Opinião é diferente de fato. Então as pessoas, elas têm o direito de ter a opinião, mas fato é fato, verdade ainda é verdade. A palavra de Deus, meu irmão, é imutável. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A religião, ela não é aceita por Deus como algo que substitui a fé, meu irmão.
A gente pode até ser religioso, conforme Pedro queria ser, mas não vai substituir a fé em Cristo Jesus, porque é somente Cristo que salva. Ele afirma isso, João 14,6, dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É por Ele. O Evangelho é por intermédio de Cristo. Aí a gente fica, eu pensando sobre esse assunto, pô, legal, Paulo está combatendo, mas agora nos dias de hoje, como que eu vou saber se alguém está pregando a verdade? Como que eu vou saber se a igreja A, a igreja B ou a igreja C está pregando o Evangelho verdadeiro? Já pararam para você pensar? Porque eu estou falando isso agora para vocês. Como vocês vão saber se o que eu estou falando é verdade ou não? Meu irmão, é simples. Talvez choque o que eu vou falar para vocês, mas é julgando. A igreja, o coletivo, ela tem o poder, ou ela pode fazer isso. Ela pode julgar. O texto que nós lemos, todo culto de ceia, inclusive nós vamos lermos hoje, né, de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ele vai abrir um precedente para que a igreja de Corinto tivesse um julgamento acerca de uma situação que estava acontecendo. Aliás, esse texto, ele fala de várias coisas, né? Inclusive ele faz uma colocação dizendo, olha, no versículo 13, eu acho, no capítulo 11, ele fala, olha, eu estou ouvindo um burburinho, que quando vocês se reúnem como igreja, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar para você, o igreja, irmão, igreja é uma palavra coletiva, você não é igreja, nós somos a igreja. E as pessoas muitas vezes pensam, não, porque eu sou corpo, porque eu sou templo do Senhor. Não, nós é coletivo. A igreja não é você, a igreja somos nós, né? Aí Paulo ele vai falar dentro desse contexto, porque eu estou falando isso porque às vezes já as pessoas elas refutam muito comigo, né? Não, porque a igreja não é o templo. De fato não é o templo mesmo. A igreja não é essas quatro paredes, sabe? A igreja, o lugar aonde nós nos reunimos como igreja não é importante, porque nós podemos nos reunirmos em prédio, nós podemos nos reunirmos como nós estamos reunindo aqui, nós podemos nos reunirmos em casas. Quando vocês se reúnem todas as terças, todas as quartas, ali é a igreja do Senhor se reunindo no lar. Então isso é a igreja, né? A gente acha a igreja não é as quatro paredes, a igreja não é a placa lá fora. Não, meu irmão, sabe o que é a igreja? Sabe quem é a Sagradas Missões? Não é a placa, não é o templo, a Sagradas Missões é você. Vocês são a igreja, nós somos a igreja do Senhor, né? Ali o importante da igreja é se reunir, não importa onde. Aonde está reunido é a igreja. Por isso que os Hebreus ele vai falar 10:25, não deixem de congregar, não deixem de reunir, porque quando vocês estão juntos é a igreja. Então eu quero falar para você nessa noite, toda vez que eu falar a igreja, ou esta igreja, eu não estou falando do Ministério Sagradas Missões, eu não estou falando do templo, das quatro paredes, eu estou falando de vocês. Vocês são a igreja. Então, para que vocês estejam norteados aqui nessa palavra, nessa noite, quando eu falar igreja, estou falando esse povo aqui, esta igreja aqui. Esta igreja aqui tem nome. Quando nós nos reunimos, nós somos Sagradas Missões. Irmão, você é Sagradas Missões. Quando nós estamos juntos, nós somos Sagradas Missões. Então, nós somos igreja. Ali, Paulo ele vai dizer bem assim, quando vocês se reúnem como igreja, quer dizer, quando vocês estão juntos, vocês estão igreja, vocês estão como uma igreja. Aí ele vai falar bem assim, eu ouço que há uma divisão entre vocês. Ele começa a tratar isso no texto da ceia, e até certo ponto eu creio que isso é verdade. Olha, não, eu sei que isso é verdade. Aí ele fala, mas é até bom que haja entre vocês, né, essas divergências entre vocês, para que seja conhecido entre vocês aqueles que são aprovados. É bom que haja essas divergências no meio da igreja, para que sejam conhecidos aqueles que pregam e falam a verdade. É bom que haja essas divergências, não estou falando de intriga e divisão, estou falando de divergências, né? De julgamento em relação à palavra. Meu irmão, a igreja, ela pode julgar, o indivíduo não. A Bíblia fala, não julgue. Então assim, a Bíblia ela abre precedente para julgamento, quando nós falamos no contexto de igreja. Quando nós falamos no contexto de indivíduo, até pode, dependendo da circunstância. Mas Jesus ele fala, com a mesma medida que você julgar, vai ser julgado, sabe? Vai julgar com essa medida, sem misericórdia, com sangue nos olhos, como diz o ditado. Meu irmão, isso vai voltar para você de alguma forma ou outra. Então, conhecendo a igreja, quando eu ouço na igreja uma palavra, uma verdade, as divergências, nós podemos fazermos o julgamento.
Porque às vezes você fica pensando, mas julgar? Sim, porque quando o julgamento é para fazer distinção daquilo que é certo e daquilo que é errado, é bíblico, meu irmão. Sabe, João ele vai escrever, Jesus ele fala ali em João 7, não lembro o capítulo, versículo 27, 32, não sei, que fala, julgue segundo a reta justiça, segundo aquilo que é justo. Então quando o julgamento é para fazer distinção daquilo que é bom e daquilo que é ruim, ou daquilo que é mal, é bíblico esse julgamento, né? Você vai ver Paulo ele tratando aos coríntios acerca de julgamento. Ele vai falar na sua primeira carta, no capítulo 5, ali nos últimos versículos, se eu não me engano, no versículo 12, ele vai falar bem assim: como haveria eu de julgar aqueles que estão fora da igreja? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, eu não posso julgar aqueles que estão fora da igreja. Aqueles que estão fora da igreja, só Deus pode julgar. Mas Paulo ele abre um precedente afirmando a igreja de Coríntios ali no capítulo 5, que a igreja ela teria um precedente, um aval para julgar uma situação que estava acontecendo dentro da igreja. Então ele abre esse precedente para este julgamento no texto da ceia, meu irmão. No texto da ceia, que nós vamos lermos essa noite, no versículo 13 ali, Paulo ele vai falar sobre isso. Paulo ele vai abrir um precedente, né, para que a igreja julgue, por exemplo, a questão de se a mulher deve orar ou não com a cabeça coberta. Paulo ele dá esse aval para a igreja: olha, julgue entre vocês. Vocês podem julgar sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que vocês ligam, porque tudo que você liga aqui é ligado lá em cima. Então Paulo ele abre esse precedente em vários contextos. Agora, esse julgamento, na verdade, quando nós falamos sobre aquilo que, ou de quem prega a verdade, né, ele é uma avaliação, né? Vocês olham, ouvem, retêm o que é bom, analisem, igual os bereanos. Vocês pegam a palavra, puxam nas escrituras, não, aquilo que Eliseu, aquilo que o pastor falou é verdade, pois as escrituras estão ali, né? Quando nós avaliamos, ou quando não há esta avaliação dentro de uma igreja, quando não há essa avaliação dentro de uma congregação, muitas vezes as pessoas com as mentes mais fracas, elas se deixam levar pelos ensinamentos que são acrescentados, igual estava acontecendo em Gálatas. Estavam acrescentando ensinamentos na igreja de Gálatas, né? E nós vemos muito disso hoje, nos dias de hoje, pessoas pregando o evangelho, colocando fardos pesados, religiosos, né, que a palavra não pede para que faça. E quando as pessoas muitas vezes elas não têm essas mentes fracas, elas se deixam levar para esses ensinamentos que são acrescentados pelos falsos mestres. Sabe, aqueles pregador que muitas vezes esse pregador de internet principalmente, que falam que os pastores eles omitem toda a verdade. Talvez você já tenha escutado ou visto algum vídeo do tipo: não, porque os pastores eles omitem isso dos seus fiéis. Não, porque os pastores eles não pregam toda a verdade. Aquilo que eu estou falando aqui nesse vídeo é mais abrangente, aquilo é mais detalhado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não é que o pastor não prega e não fala de todos os assuntos, mas tem assuntos que não dá para falar aqui. Tem assuntos que não tem como eu pregar aqui. É por isso que nós temos os nossos encontros nos lares, porque às vezes eu estou pregando acerca de determinado assunto aqui e surge uma curiosidade, e você muitas vezes não consegue ou não tem como perguntar para tirar suas dúvidas acerca daquilo que é pregado aqui. Por isso que nós nos reunimos nos lares, por isso que nós fazemos as nossas reuniões com grupos menores, para que nós possamos sanar todas as dúvidas, para que nós possamos avaliarmos se aquilo que foi falado é verdade, né? Então não é que os pastores não pregam toda a verdade. Os pastores eles pregam a verdade. Se você tiver a oportunidade de conversar com qualquer pastor, perguntar sobre qualquer assunto, ele vai pregar. Só que às vezes as pessoas que têm as mentes mais fracas, elas se deixam levar por esse evangelho, por esses sermões, onde fala: não, mas o pastor da sua igreja não fala sobre isso. Não, mas o pastor da sua igreja não prega sobre isso. Meu irmão, cuidado. Cuidado com esse tipo de ensinamento, porque muitas vezes essas pessoas elas começam a pregar, elas começam a disseminar, e às vezes elas começam a entrar na sua mente dizendo: poxa, se ele não prega, você não precisa ir lá. Se a igreja, se a comunidade não fala sobre o assunto, você não precisa da igreja. E isso começa a ir minando na mente daqueles que têm a mente mais fraca. Isso começa descendo ao coração, e aí essas pessoas elas vão acabar se tornando umas pessoas perdidas e equivocadas.
acerca de um posicionamento de palavra, acerca de um posicionamento que foi ministrado aos corações dela. Sabe aquele tipo de pessoas perdidas? Você conversa com as pessoas, elas estão desorientadas. Outras estão, são inconstantes, são equivocadas a respeito de determinados assuntos. Você fica pensando, eu falei, poxa vida, né? Pessoas começam a falar para você, não, porque eu não preciso de igreja, porque eu não preciso estar na igreja. Meu irmão, a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz ao contrário, diz que você precisa estar na igreja. Quando fala estar na igreja, volto a afirmar, não é templo, não é placa, mas estar reunido, estar junto, como igreja. Nós precisamos, porque é aqui que nós somos moldados, meu irmão. É aqui que a gente vai aprender a ser tolerante. É aqui que a gente vai aprender a ter paciências, como a Bíblia nos diz, suportar-vos uns aos outros. Aguenta. A palavra nos ensina isso. A palavra, ela nos orienta acerca desse assunto. Muitas vezes é reunido como igreja, como nós estamos aqui nessa noite, que nós vamos sermos vacinados contra ensinamentos errados. Eu sei que a palavra hoje é bem pastoral, hoje é o culto de ceia, Então, para que você possa aprender, é numa reunião como essa que você vai ser vacinado contra falsos ensinamentos, contra falsos mestres que muitas vezes ficam falando. Sabe por quê? Porque quando nós nos reunimos como igreja, juntos ou na igreja, é que nós temos aí a oportunidade de avaliar e corrigir alguns desvios que esteja tendo nas palavras, nas ministrações. Você fala, pô pastor, eu não entendi muito bem aquela parte da mensagem, me explica aí. Ficou meio uma pulga atrás da orelha, acho que você... Não, vamos conversar, vamos alinhar, vamos aprendermos mais a palavra. Porque às vezes, meu irmão, a palavra é de Deus, mas ela passa pelo homem. Muitas vezes o homem é suscetível a erro. Muitas vezes o homem é suscetível, muitas vezes, estar equivocado a respeito de alguns assuntos ou de alguns ensinamentos. Por isso que nós temos que estar nos reunidos como igreja, porque é aqui que você vai estar vacinado contra esse ensinamento. E a gente vê também, em contrapartida, pessoas que muitas vezes elas escutam essa palavra, o grupo de pessoas que estão ouvindo a palavra, mas mesmo dentro da igreja estão perdidas e desorientadas, sabe? Pessoas que ficam, ouvem a palavra, está ali, mas não conseguem se conectar, sabe? Como os crentes de Corinto. Corinto estava passando por essa dificuldade, sabe? Com os membros ali da igreja estavam desorientados, estavam perdidos. Paulo ele teve que tratar a igreja de Coríntios também, segundo Coríntios 11:4, ele vai falar para a igreja de Coríntios dizendo bem assim, olha, vocês suportam com alegria qualquer um que venha pregar o evangelho a vocês. Sabe, Paulo estava indignado com a inocência ou a preguiça das pessoas. Vocês aceitam qualquer um que venham trazer um espírito ou um evangelho diferente daquilo que eu já ensinei a vocês. Paulo combatendo em Tessalônica, Paulo combatendo ali em Gálatas, Paulo combatendo agora em Coríntio, os falsos mestres trazendo a verdade da palavra. Paulo estava indignado, fala, gente, vocês são muito mole, por que vocês aceitam de coração aberto tudo isso que está sendo falado? Não! Vocês precisam contestar algo que não esteja na palavra. Você precisa, meu irmão, estar atento. Por isso que aqui, nós temos tentado, graças a Deus, Deus tem nos dado graça de constituir ou construir uma igreja firmada aqui, cresça na graça, mas também no conhecimento. A palavra nos exorta, a palavra nos orienta. Paulo ele vai e trata essa questão aos Coríntios, a igreja de Corinto. Fala, cara, vocês são muito mole, estão desorientados, vocês estão perdidos, acatando. E esse era um dos maiores males também daquele tempo, assim como é nos tempos de hoje, de acatar muitas vezes os falsos ensinamentos, de acatar os falsos mestres, sabe? E aí a gente fica pensando que hoje, nos dias de hoje, tem pessoas assim dentro da igreja, que acatam ali, tudo que muitas vezes são ensinados, ou até mesmo tudo dentro do contexto gospel que é falado, não porque é verdade, porque se está na internet é porque é verdade, As pessoas falam isso, não, porque você está no Kauai, então é verdade, e toma como verdade. Conheço pelo menos umas meia dúzia de gente assim. Não, porque o médico do Kauai falou que se misturar terra ali com hortelã e tomar é bom para o fígado, coisas assim, você fica olhando e fala, meu Deus, E muitas vezes existem cristãos que são assim, que acatam tudo que é falado na internet, que não tem um filtro, sabe? Falta a manifestação do Espírito Santo para filtrar algumas informações, sabe? De examinar tudo e reter aquilo que é bom, porque tem coisa que não é bom. Às vezes em uma mensagem que você ouve,
A mensagem pode ter 30, 40 minutos, mas apenas 5, 10 minutos te serviu. Porque dentro daquele tempo foi o momento que Deus liberou uma palavra rema para você. Deus liberou uma palavra de direcionamento. Agora, se nós começarmos a catarmos tudo, né? As pessoas que geralmente fazem isso são pessoas que ficam perdidas. São pessoas que muitas vezes elas ficam desorientadas porque elas catam tudo. E aí não sabe mais onde fica, não sabe mais o que fazer da sua vida. Não sabe mais para onde vão, ou o que fazem da sua vida espiritual, o que fazem no seu ministério. Meu irmão, isso aí, quando eu começo a viver dessa forma, vai trazer na minha vida desorientação e inconstância. Por isso que existe hoje dentro da igreja muitas pessoas que são inconstantes na fé. Pessoas que são desorientadas, sabe, que estão perdidas. Não, eu estou indo lá, mas amém. Eu estou indo nas Sagradas Missões, mas amém. Você está na igreja? Não, eu estou indo lá, meu irmão. Desorientadas na fé. A pessoa pergunta, não, você é crente? Não, eu vou na igreja. Não, você é crente, sabe? É aquela história, você é católico? Não, eu sou, mas não praticante. Você é crente? Eu sou, mas não praticante. Você é desviado então, meu irmão. Católico desviado, né? Crente desviado. Catam tudo, elas ficam desorientadas. Elas se tornam pessoas inconstantes. E às vezes as pessoas que são diante dessa inconstância, meu irmão, as pessoas que são inconstantes, que vivem nessa inconstância, muitas vezes elas trocam de igreja como se trocasse de roupa, sabe? Quando eu falo trocar de igreja não é placa. Quando eu estou falando de igreja no contexto dessa palavra, é ajuntamento de pessoas. E às vezes as pessoas, quando elas estão desorientadas, ou estão ali perdidas, elas trocam de igreja como se fosse de roupa, E às vezes elas querem provar que a nova igreja é melhor do que a igreja antiga. Já vi pessoas assim, não, porque agora eu estou bonito, porque agora aquela igreja lá é perfeita, sabe? Aquela síndrome de perfeccionismo. A pessoa ela fica procurando uma igreja que é perfeita, meu irmão, sabe? Migram para outro procurando uma igreja perfeita, lugar onde não tem defeito. Não, porque aqui é todo santo. Só que se esquece, meu irmão, que a igreja é um corpo. Aleluias. E o corpo, meu irmão, não é perfeito. Se você olhar para o seu corpo físico vai ter alguma coisa que você não gosta do seu corpo, Você fala, não, meu nariz é muito, como é que o pessoal fala? Nariz de coxinha demais, não gosto do meu nariz. Não, porque eu sou muito orelhudo demais. Não, porque meu queixo porque meu minguinho. Sempre vai ter, mas justamente esse membro que você não gosta, que você acha que não é perfeito, é um membro que você precisa. Você não vai cortar o dedo porque o dedinho é meio torto, não. Meu nariz é feio, você não vai arrancar fora o nariz, meu irmão. Você precisa dele. E a igreja é exatamente isso, é um corpo, Pessoas perfeitas, pessoas imperfeitas, pessoas medianas. E nós venhamos buscarmos cada vez mais sermos perfeitos diante de Deus, não diante dos homens. E você venha buscar ser pessoas perfeitas diante do Pai. E muitas vezes essas pessoas elas esquecem que estão na igreja, dentro de um corpo, e dentro de um corpo há pessoas imperfeitas. Mas também, às vezes, dentro da igreja tem aquela bênção, sabe? Tem aquela bênção, tem aquele problemático, sabe? Que às vezes está na igreja e não sai da igreja, fica fomentando a igreja, Paulo ele vai tratar isso também na igreja de Gálatas, porque com certeza tinha lá também, Vinícius. Por isso que ele vai falar em Gálatas 5:9, dizendo, olha, um pouquinho de fermento fermenta toda a massa. Um pouquinho de fermento vai dar ruim. Por isso que Paulo ele vai e trata justamente essa questão, meu irmão, porque às vezes o único problemático pode levar uma igreja inteira, meu irmão, à rebeldia, a se rebelar. Um único problemático da igreja. Eu tenho um conselho para você: fica longe dessa pessoa, irmão. Levanta o olhar de águia assim e já fala, não dá certo. Fica longe. Um conselho: ore por ela. Peça para que Deus venha ali trabalhar no coração dela. Peça para que Deus venha converter essa pessoa, sabe? Porque às vezes ela está imatura ainda na fé, não alcançar a maturidade que você alcançou. E a gente precisa ter paciência, como a Bíblia diz, suportem este momento até que alcance a maturidade. Porque tem pessoas que elas são imaturas, As pessoas, na verdade, elas são imaturas porque elas são desestruturadas na palavra. Elas não têm uma estrutura firmada na palavra, e às vezes elas não querem nem compromisso com a obra de Deus. Aí elas acabam sendo pessoas, ou se tornando pessoas imaturas. Agora, uma pessoa que é madura na fé, uma pessoa que já tem ali um entendimento, meu irmão, ele ama a sua igreja. Uma pessoa que tem uma maturidade, ele ama a sua igreja, ele ora a Deus, porque se tiver algo errado dentro da igreja, ele não vai largar a mão, ele não vai sair, mas ele vai orar.
para que Deus coloque tudo aquilo que está fora do lugar, no lugar novamente. Isso é uma pessoa madura na fé. Isso é uma pessoa madura na igreja, né? Uma pessoa madura jamais, meu irmão, ela vai sair de uma igreja e migrar para outra sem autorização de Deus. Se Deus mandou, faz a mala e vai com Deus, literalmente, né? Mas se Deus não mandou, porque eu não estou me sentindo bem, porque eu estou vendo isso, porque está acontecendo. Irmão, se você está vendo, é porque Deus está te mostrando para que você se posicione, para que você, né, ame a igreja, para que você ore, para que você busque, para que você fale: Senhor, né, conserta, Senhor, traz ali, né, uma direção para o fulano, para o cicrano, traz ali uma direção para o pastor, porque eu não estou gostando às vezes das palavras que eles estão ministrando, né? Mas não saia sem estar debaixo de uma direção de Deus, sem estar direcionado por Deus. Porque às vezes achamos que nós temos as nossas escolhas. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez que você disse sim para o Evangelho, você foi chamado por Deus por meio do Evangelho, e você disse sim a esse Evangelho, meu irmão, sabe, aquela palavra: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. A gente acha que nós escolhemos Deus. Você acha que você escolheu Deus? Não, porque eu optei. Não, meu irmão, você só disse sim, mas Ele já tinha escolhido isso, já tinha escolhido você há muito tempo. João 15:16, Jesus vai falar isso: eu escolhi vocês. E às vezes a gente acha que nós escolhemos Deus. Não, Deus escolheu vocês. Aí eu quero dizer para você que não fomos nós que escolhemos, ou não foi você que escolheu congregar aqui. Não foi você. Você acha que você escolheu? Não, porque eu me simpatizei. Não, Deus te colocou aqui, meu irmão. Deus te colocou aqui para um propósito. É Deus que te colocou neste lugar aqui, meu irmão. E é justamente a Ele. Da mesma forma que é Deus que colocou o cicrano lá, é Deus que colocou o beltrano lá. Não foi a pessoa, é Deus que colocou. E nós devemos satisfação e gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos juntos aqui, de estarmos adorando a Ele, congregando, de estarmos tendo essa oportunidade de ouvir uma palavra com maturidade e entender o quão importante é uma comunidade, quão importante é uma igreja. Aleluias. Posso ouvir um amém? Oh glória. Vocês estão entendendo a palavra, meu irmão? Quando Deus te colocou nesta igreja, você acha que Deus errou? Você acha que Deus errou quando Deus te colocou você nesse lugar? Deus, Ele não erra, meu irmão. Deus não errou quando Ele te plantou você nesse lugar, não. Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Deus, Ele sabe exatamente o que Ele faz. Se você está aqui hoje, meu irmão, você não é um erro de Deus. Não é baseado, não, porque aconteceu os erros atrás e isso, aquilo, aconteceu isso. Não, meu irmão, Deus te colocou aqui. Deus te colocou dentro dessa comunidade, dentro dessa igreja. E por isso que eu quero falar para você. Eu sei que tem alguns visitantes nesta noite, meu irmão. Não fique assustado com o que eu vou falar. Eu estou trazendo uma mensagem para a igreja, mas se for bom para você, você pega aí também. Mas para os membros dessa igreja, meu irmão, ame essa igreja. Quando eu falo ame, não é a placa, tá? Não é a placa, não é a placa Sagradas Missões, não é o templo. Quando eu falo ame essa igreja, é esse grupo de pessoas, é o próximo, é o corpo. Ame essa igreja, sabe? Ame mesmo, de todo o seu coração. Ame sem idolatria, ame a igreja, mas adore a Jesus, amém? Só Jesus é digno de adoração. Nós não podemos sermos inconstantes. Amar a igreja para não sermos inconstantes, né? A ponto de nós ficarmos aí trocando de igreja a torto e direito, sem um direcionamento de Deus, sabe? Por isso que eu estou pedindo para vocês: ame, seja diferente, meu irmão. Seja diferente desse tipo de pessoa, sabe? Honre a tua igreja, honre a sua igreja, ame a sua igreja, lute pelo crescimento local, por o crescimento aonde Deus te chamou para congregar. Se Deus te chamou para congregar aqui, meu irmão, é aqui que você vai ter que lutar. Nós somos como um quartel, esse é o nosso quartel, tem que se defender com unhas e dentes. Não estou falando para idolatrar a igreja não, meu irmão, entenda isso. Estou falando para você amar esta igreja, não as Sagradas Missões, essas pessoas que estão aí. Lute para o crescimento local. Deus te colocou para congregar aqui, então é aqui mesmo, meu irmão. Mas é difícil. Nós estamos fazendo um serviço de formiguinha. Está demorando? Sim, está demorando porque está estruturado, meu irmão. Está enraizando, meu irmão. Está criando uma base, sabe? Está criando profundidade, meu irmão, para quando Deus realizar as promessas que Ele tem sobre esse lugar, ser uma promessa concretizada e estruturada debaixo da palavra, debaixo das escrituras, meu irmão.
Quando eu falo ame este lugar, honre este lugar, ame essa igreja, meu irmão, honre os pregadores dessa igreja, honre as pessoas da casa, né? Como diz o ditado, a prata da casa. Porque às vezes se fala, nossa, mas o Eliseu, ele dificilmente ele traz um pregador, né? Eu não estou criticando, só fazendo uma observação. Mas tem igreja que tem pregador de fora toda semana, irmão. Amém. Cada pastor sabe como conduzir o seu rebanho, sabe? Mas toda semana tem um pregador diferente. Aí vem um pregador, prega, acende faz um incêndio, hein? Larga a bucha para o pastor. Outra semana vem outro pregador, apaga o incêndio semana passada, mas daí deixa uma chaminha lá. Aí toda semana tem pregador diferente. Só que daí, qual é o problema disso? Não vejo problema nenhum, mas estou fazendo uma observação, que muitas vezes, a igreja que recebe muito pregador de fora, ela tem dificuldade de entender a identidade da igreja e o que o pastor da igreja prega. Aí como é que você vai julgar, como é que você vai saber se o pastor da sua igreja, ele está pregando a verdade? Se aquela igreja, ela prega o verdadeiro evangelho? Porque só vê pregador de fora, um dia pregador de fora. Bom, tem que vir pregador da casa. Por isso que eu falo para vocês, honre os pregadores da casa, as pessoas que pregam aqui. Muitas vezes a gente fala, poxa, é gostoso a gente ver um pregador de fora. É como, você almoçar num restaurante, uma comida diferente, de vez em quando é bom, mas vai comer todo dia no restaurante para você ver se é bom. Né, Vinícius? O Vinícius, ele estava todo dia no restaurante, Wagner também passou por isso, né? Chega uma hora que não é novidade mais, né? Você busca o arroz e o feijão. E aí eu vejo o quanto de crescimento Deus tem trazido sobre essa igreja, das pessoas que estão desenvolvendo. E muitas vezes quando a gente fala, é o fulano que vai pregar, fulano da casa que vai pregar na quinta-feira, a igreja não vem, meu. Mas traz um de fora. Não, porque vai vir um de fora. Honre os da casa, primeiros da casa. Saiba, conheçam os pregadores da casa, para que você possa falar, não, a igreja pela qual eu faço parte, lá prega a palavra. Lá você pode trazer gente sem medo, porque os que pregam aqui no altar, eles pregam a verdade. Por isso, ore por aqueles que pregam aqui, por aqueles da casa que pregam, por aqueles que têm os seus devocionais, daqueles que gastam tempo jejuando, orando. Valorize a prata da casa, irmãos. Quando tiver alguém aqui ministrando da casa, irmão, fala, Senhor, abençoa o fulano, abençoa o cicrano, honra mesmo. Então assim, eu ame essa igreja, quando eu falo igreja, as pessoas, sabe? Honre essa igreja, honra as pessoas que aqui estão trabalhando, construindo algo, Temos a Andressa ali, vocês já assistiram o vídeo dela, gente, no YouTube? Vou entrar lá, Andressa, vou ver quem da igreja não curtiu o seu vídeo. Prata da casa, Deus levantou, está cumprindo a promessa sobre a vida dela. E louvado seja Deus, nós estamos vendo um crescimento, um desenvolvimento daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Meu irmão, vamos trabalhar para o crescimento que Deus, no lugar onde Deus nos colocou, onde Deus nos plantou. Agora nós não podemos ficarmos vivendo de novidade em novidade. Nós vamos termos agora em julho, final do mês agora, 6 dias, vamos termos preletores de fora. O pessoal vai vir aqui ministrar, amém, vai ser bênção. Mas uma coisa eu tenho certeza, que vocês conhecem o pastor de vocês, vocês conhecem essa casa e sabem que aqui tem pão. Amém? Amém? Fiquei meio em dúvida agora, deixa eu começar o sermão de novo, brincadeira, gente. Aqui tem pão. Então a gente vai convidar, vai trazer sim, mas honre os da casa, escute os pregadores da casa. Quando eu estou falando isso, eu falo, nossa, Eliseu, eu estava falando para... Não, irmão, não coloque a placa da igreja, pelo amor de Deus, não entenda isso, acima do nome de Jesus. Não diga que esta igreja é mais certa do que as outras, não diga isso, nunca diga isso, que somente os crentes dessa igreja aqui vai para o céu, não fala isso. Quando eu estou falando para você amar, para você honrar, é completamente outra coisa, é você ser fiel, sabe? Seja fiel, dê o seu melhor, sabe? E não se esqueça que na igreja as pessoas vão falhar, sabe? Porque não somos perfeitos. As pessoas, elas vão falhar, sabe? Aqui na igreja as pessoas vão errar. Aqui na igreja nós estamos sujeitos ao pecado, assim como vocês também estão sujeitos a pecado. Eu quero falar uma coisa para vocês como pastor. Se nós aqui, eu, Cajana, se os obreiros, se as lideranças, se nós falharmos aqui, irmãos, não saia daqui pelas nossas falhas, ou por causa das nossas falhas. Eu
porque nós somos seres humanos, mas permaneça em oração, e seja aquele que vai abrir a porta para o Espírito Santo, para que ele retorne novamente aos cultos. Seja essa pessoa, amando esta igreja. Oh glória! Vamos louvar uma canção. Quero o grupo de louvor aqui na frente para nós cantarmos uma canção agora bem bonita. Amém? Não esqueça de entender uma coisa: todo crente precisa de uma congregação. Não tem escape, meu irmão. Você precisa de uma congregação. Toda congregação precisa de um pastor, e todo pastor precisa de um rebanho. Juntos nós somos a igreja do Senhor. Uma vez juntos, todos nós precisamos de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Se coloca de pé antes de nós cearmos nessa noite. Aleluias, aleluias.